Bom dia, hoje é 3 de novembro. Copie o cabeçalho com capricho, nome da escola, data de hoje. Faça o antecessor e o sucessor do número 307, antecessor 306, sucessor 308. Represente no ábaco a quantia de 3 centenas e 7 unidades, por extenso 307, número romano 3 Cs, 1 V e 2 Is. E hoje teve aula de educação física. Apostila de português, página 15. Palavras terminadas em izar com S e izar com Z. São verbos. Então é para estar pesquisando. Pode pesquisar na internet, livros, revistas ou dicionários. Eu coloquei 5 exemplos aqui que pode copiar. Ou se quiser procurar outros, não tem problema. Então nós temos pisar, avisar, precisar, improvisar e paralisar. Tudo isso verbos terminados com um isar. Lembrando que dessa forma o verbo está no infinitivo, não está conjugado. Depois verbos terminados em isar com Z. Utilizar, canalizar, eternizar, fertilizar e localizar. As terminações isar com S ou com Z, elas seguem algumas regrinhas. Observe os verbos que você pesquisou. Discuta com seus colegas o que poderia ter motivado a diferença na terminação deles e escreva sua hipótese. Hipótese é o que você acha que aconteceu. Seria uma pesquisa, um levantamento prévio para chegar a uma conclusão. Então, por que você acha que algumas palavras são escritas com IS, ISAR com S, e as outras ISAR com Z? Observe a tabela abaixo, atentando para as palavras, para as sílabas finais destacadas. Então, uma coisa que é bom ter em mente, que para terminar com S ou com Z, vai depender do radical da palavra. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei pedreiro. Eu poderia ter escrito Pedro. Essa parte aqui é a parte principal da palavra. E esse pedacinho aqui é a variação. É chamado de sufixo. O que eu coloco antes da palavra é chamada de prefixo. Então, do nome Pedro, eu pegando só esse pedacinho, que é o radical, que é a parte principal, eu poderia escrever, por exemplo, empedrar, empedrado. Então, teria o pedacinho aqui do em, seria o prefixo. Aqui eu coloquei um exemplo de sufixo. Pedreiro, poderia ser pedrada, pedregulho. Então, tudo que vem depois é o sufixo. Então, uma das dicas para estar entendendo se termina com S ou com Z é prestar atenção nesse pedacinho principal da palavra. Então, aqui nós temos liso, alisar, improviso, improvisar, análise, analisar, pesquisa, pesquisar, revisão, revisar. Aqui uma das dicas é o final da sílaba, né? E também, se você reparar aqui, ó, tem o is. Toda vez que tiver esse is, nós vamos escrever com S a continuação da palavra. Então, o verbo vai ficar com
izar com S. Mas nós temos algumas exceções, não dá para usar para tudo. Então, o português tem muito disso. Tem a regra e logo em seguida tem uma exceção. Palavras terminadas com izar, com Z. Útil, utilizar. Canal, canalizar. Visual, visualizar. Eterno, eternizar. Símbolo, simbolizar. Então, pode reparar que aqui nenhuma terminou com S. Mas eu, como disse, tem as exceções. Como você pode perceber, os verbos dispostos na segunda coluna foram grafados com izar ou izar, tanto com S quanto com Z. Então, aqui na segunda coluna, tem os exemplos. Este verbo é derivado de qual substantivo? Pulei um pedacinho. Quando você ficar na dúvida sobre a grafia, pense. Este verbo é derivado de qual substantivo ou adjetivo? A última sílaba da palavra primitiva inicia-se com S ou não? Caso a resposta seja afirmativa, o verbo será escrito também com S, na última sílaba, izar. Caso a resposta seja negativa, o verbo será grafado com Z, izar com Z. Mas lembra que tem a exceção. Observe as palavras primitivas abaixo e escreva o verbo correspondente. Professor alerta seus alunos de que o verbo deve estar no infinitivo. Então, o verbo no infinitivo é o verbo que nós achamos no dicionário. Então, por exemplo, aqui nos finais. Utilizar é o verbo no infinitivo, terminação em ar. Quando eu faço a conjugação, eu falo eu utilizo, ela utiliza. Então, a conjugação nós não achamos em dicionário, só achamos na forma infinitiva. Então, aqui todas essas palavras serão colocadas, vão se transformar em verbos, com a conjugação ar no final, e a terminação izar com S ou izar com Z. Então, vai ser com IS ou IZ. Dica: se o final da palavra tiver S ou IS, então vai ser com IS. Se não tiver, vai ser com IZ. Então, sintonia, sintonizar. Não tem S. Então, IZ. Cicatriz, cicatrizar. Deslize, deslizar. Legal, legalizar. Profeta, profetizar. Humano, humanizar. Frisou. Então, perceba que aqui tem um S e tem um IS. Então, aqui, frisar. Então, percebam a dica. Número 2. Assinale a alternativa em que a palavra apresenta erro. Dessas 4 palavras aqui, uma está escrita errada. Qual seria? Marca o xizinho. Essa parte aqui não vai ser feita nesse momento. Leia as tirinhas. Mas por que você não quer brincar de casinha comigo, Cebolinha? Adivinha. Então, observa bem a cena para depois responder as perguntas. Cuidado com os pés sujos, Cascão. Tive o maior trabalho de limpar o chão. Tá bem, mãe. Então, olha a cena, o que está acontecendo. Ele teve cuidado com os pés. Nesse outro, limpe os pés.
conhecendo o Cascão do jeito que a gente conhece, olha onde ele está dormindo. Muito bem, Cebolinha, acho ótimo vocês fazerem uma manifestação dessas. Abaixo a poluição. Mas primeiro o seu quarto, depois o mundo. Então, tudo a gente começa, que a gente quer mudar, nós começamos por nós, para depois estender aos outros, né? Isso serve tanto como pessoal quanto para lugar. Faça a interpretação oral com a sua turma respondendo as seguintes perguntas. O que você percebeu nas tirinhas? Há algo em comum nas quatro? O quê? Por que o Cebolinha não quis brincar com a Mônica? Por que o Cascão entrou em casa com as mãos e não com os pés? Adiantou o Cascão ter essa atitude? Por que o Cascão dormiu do lado de fora da casa? A campanha que o Cebolinha está fazendo resolveu alguma coisa para ele? Todos nós precisamos cuidar bem do lugar onde moramos, pois isso também é saúde. Então, essa aqui é só para refletir, porque é uma interpretação oral. Responda por escrito as questões. Por que é importante manter a casa sempre limpa? Se a casa estiver sempre limpa, o que vai evitar? Vai evitar sujeira, contaminações por bactérias, afastar bichos peçonhentos, aranhas, baratas, escorpiões e vai manter uma boa saúde. Letra B. Como você cuida da sua casa? Resposta pessoal. Número 3. Encontre frases ou palavras que nos mostrem 7 cuidados que devemos tomar com a nossa saúde por meio da higiene. Então, aqui no Caça-Palavras, vocês vão encontrar frases que indicam como cuidamos da higiene. Depois é para escrever frases com as palavras que você encontrou na atividade anterior. Então, as frases foram feitas pelos alunos da sala. A palavra que você vai encontrar é enxugar-se, lavar-se, banhar-se, aqui nós mudamos a posição, ensaboar-se, lavar as mãos, limpar a casa e escovar os dentes. Você pode copiar essas frases ou fazer algumas ou fazer novas. Fica a seu critério. E o caça-palavras você faz colorido. Então, mãos à obra.